Você já pegou a Bíblia para ler e de repente você ficou mais confuso ainda? Saiba que existem muitas pessoas nessa situação. Inclusive a Bíblia nos conta de um relato do momento em que um eunuco estava lendo um texto bíblico e não compreendeu. Veja só, Atos no capítulo 8, no versículo 30 diz: Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vês lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aqui a gente encontra um eunuco oficial da rainha de Candace, como diz os textos anteriores, lendo uma parte do livro do profeta Isaías sem entender nada. E ali ele convida Filipe a explicar. O que muitas pessoas deixam de compreender é que a Bíblia é um livro singular, um livro único. Não é um livro comum como os demais livros, mas é um livro que é inspirado por Deus. Nós encontramos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, falando a respeito da inspiração divina da palavra do Senhor. Diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele é um livro singular, um livro único. Por isso que a gente precisa entender, primeiramente, sobre essa inspiração divina e somente assim poderemos pedir orientação ao autor. O Espírito Santo estará disposto a nos orientar, a nos guiar na compreensão do ensinamento bíblico. Jesus, uma certa feita, disse em João 5:39, falando a respeito do estudo da Bíblia, não seria apenas uma leitura superficial, igual nós fazemos hoje com outros livros, mas Jesus falou o seguinte, orientando e incentivando ao estudo da palavra do Senhor. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. O exame é muito mais do que uma leitura superficial. É uma leitura aprofundada, com cautela, com cuidado. Examinai as Escrituras. E como é que eu posso entender a Bíblia? Como eu posso compreender, então, sobre esse livro sagrado? Primeiramente, sabendo que esse é um livro inspirado, segundo nós acabamos de perceber. E aqui continua um relato no livro de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, fala assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia ela provém de uma interpretação particular. A gente precisa entender que foram homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveu essas profecias. No versículo seguinte fala: Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você nunca vai encontrar na Bíblia um livro inteiro falando sobre a volta de Jesus. Há diversos textos bíblicos em vários livros de diferentes autores que viveram em épocas totalmente distintas, mas falaram do mesmo assunto como se estivessem vivendo no mesmo período. E a gente encontra também que a Bíblia não é um livro para ser estudado apenas lido de uma ponta a outra, a gente vai encontrar o significado original. Muitas vezes um texto lá de Gênesis, a gente vai compreender lá no livro de Mateus ou vice-versa. É um pouco aqui e um pouco ali. Veja o que está escrito aqui no livro de Isaías, no capítulo 28 e no versículo 10. Fala o seguinte: Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. É isso que acontece. A Bíblia tem um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Quando você junta um texto, compara com outro texto, você encontra ali o significado certo. O significado que realmente Deus queria passar para a humanidade. A gente percebe que essa era uma prática de Salomão. Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 27, diz o seguinte: falando a respeito da sabedoria de Salomão, falando a respeito dos livros que ele escrevia, de onde ele encontrava ali a decisão para um determinado assunto, 7:27 ele fala: Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas
formar o meu juízo. Então, nós precisamos estudar a Bíblia com espírito de oração, mas principalmente compreendendo que ela foi inspirada por Deus e que a gente nunca vai encontrar um texto inteiro falando sobre um determinado assunto. Vai ser um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Mas o Espírito Santo de Deus estará pronto a te ajudar, a te guiar para conhecer toda a verdade. Jesus falou a respeito disso e para encerrar, eu queria deixar esse texto com você. João capítulo 16, no versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então que você, ao abrir a palavra de Deus, você possa orar e pedir a iluminação do Espírito Santo, porque certamente ele vai te guiar a toda a verdade. E que Deus em Cristo abençoe, que você possa abrir o seu coração à palavra do Senhor. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.